Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, gozando de plena saúde. Continuem lendo a Bíblia, porque isso é muito importante. E hoje é uma quinta-feira, o dia que nós nos reunimos para o nosso culto na nossa igreja do Morada do Sol, mas infelizmente a igreja teve de ser fechada, tá bom? Existe uma autorização para que até 20% ela possa funcionar, mas nós estamos percebendo, como sua liderança, como seus pastores, nós estamos percebendo que, na verdade, por causa do frio e outras questões relacionadas à temperatura, elas estão aumentando o número de contágio. Não só do coronavírus, como também de gripe, tosse e outras coisas que podem também levar ao coronavírus. Então, com medida de cautela, nós entendemos que a igreja deve permanecer fechada e nisso nós vamos usando os meios das redes sociais, do Facebook, o YouTube, os cultos online, as academias que nós estamos distribuindo, as devocionais, e assim nós vamos nutrindo a igreja, porque na verdade a igreja é o corpo espiritual de Cristo. E uma vez que nós estamos unidos, mesmo que virtualmente, você está assistindo esse vídeo, você está unido ao corpo de Cristo. É um momento que nós nunca imaginamos que iríamos enfrentar, não é verdade? Eu já conversei com vários pastores muito mais experientes que eu, com mais de 50 anos de ministério, e eles nunca pensaram que um dia a igreja enfrentaria uma situação como essa. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. E a igreja primitiva enfrentou várias dificuldades, inúmeras dificuldades, como talvez até as que nós estamos enfrentando. A perseguição, por exemplo, foi uma delas. A perseguição foi ferrenha e nós hoje não enfrentamos a perseguição a não ser desse vírus infernal que corre atrás da gente. Mas é óbvio que muitas pessoas estão com medo. Muitas pessoas que estão no grupo de risco, as pessoas que são idosas ou que não querem realmente correr o risco de pegar um vírus que é avassalador. Eu posso dizer, porque eu contraí o vírus, eu fui hospitalizado, fiquei 5 dias internado, numa situação respiratória muito crítica, e muito embora já tenha saído do hospital, estou me recuperando ainda, já fazem 8 dias que eu saí do hospital, ainda trago sequelas do vírus ainda. Então esse vírus é avassalador realmente, mas não significa que nós temos que ter medo dele, pelo contrário, nós temos um Deus que nos guarda. Existem ainda as consequências econômicas, pessoas estão perdendo seu emprego, pessoas estão com um contrato suspenso ou estão tendo dificuldade de arrumar uma frente de emprego, um emprego nesse momento. Então são muitos os medos, são muitas as aflições, são muitas as inseguranças, né, que nesse momento elas bombardeiam o nosso coração, elas bombardeiam a nossa mente para que nós venhamos a nos sentir inseguros em relação ao que vai acontecer. É bem certo que nós não podemos fazer prognóstico nenhum do futuro, de maneira nenhuma. Nós temos que viver um dia de cada vez. E esse um dia de cada vez, ele tem que ser o dia no Senhor. Nós temos que nos grudar, nós temos que nos colar, nós temos que ficar agarrados em Deus, em Cristo Jesus, para que nós possamos passar por esse dia com uma mente sã, com uma consciência sã, com fé, com confiança e esperar o amanhã, porque o amanhã ele pertence somente a Deus. Só Deus sabe o que é que vai acontecer amanhã. Então eu queria compartilhar com você alguns versículos do Salmo 91, que ele é muito precioso. Eu quero ler com você, conforme eu vou lendo, nós vamos falando sobre ele. Diz assim: aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. O salmista está declarando que ele tem um Deus, que é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que ele tem intimidade com esse Deus, que ele conversa com esse Deus, que ele fala com esse Deus. Ele diz o seguinte, preste atenção: o Senhor é a minha proteção. Ele pode ser a proteção da humanidade toda, mas ele é a minha proteção, porque é nele que eu confio. Ele é a minha fortaleza. Ou seja, é pessoal, é algo relacional. É isso que nós temos com Cristo Jesus. Cristo Jesus nos prometeu lá em Mateus, capítulo 28, que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu também lá em João, capítulo 15,
que se nós permanecermos no seu amor e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá em nós, e aquele que tem o Filho tem também o Pai. Paulo nos escreve que nós somos templo, tabernáculo de habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos constrangidos pela graça, pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que confiar no nosso Senhor, porque Ele está conosco. Ele disse, aquele que está na minha mão, ninguém a arrebatará dela. Ninguém pode arrebatar-nos das mãos de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos ama. Pelo simples fato de que Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos chamar. Ele escolheu nos trazer para a sua presença gloriosa. A obra do novo nascimento é toda Ele quem faz. A obra espiritual de crer em Cristo Jesus é tudo Ele quem faz. Por isso, a palavra nos diz lá em João, capítulo 1, verso 12, vós não sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie delas. Nós não somos salvos pelas coisas que nós fazemos, somos salvos pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz por amor a mim e a você. Então nós podemos declarar que o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha fortaleza, é o Deus em quem eu confio. Eu tenho confiança em Deus. Eu sei que enquanto os propósitos de Deus não se cumprir da minha vida, os meus dias aqui não se encerrarão. Os seus dias também não se encerrarão. Então nós confiamos na soberania do amor de Deus. Essa soberania que é o governo de Deus de toda a humanidade. É o governo soberano, é o governo protetor, é o governo onde os planos são muito maiores do que aqueles que nós sonhamos, que nós imaginamos. Os planos de Deus são incontáveis, os pensamentos de Deus são insondáveis, são como as areias do mar, que não há como se contar os pensamentos de Deus. São estas coisas que nutrem o nosso coração, é a certeza de uma vitória. A certeza de uma vitória. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que planeja, orquestra com amor e graça a sua soberania ao nosso favor. Ele dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos conduzidos. Ele nos dá o Espírito Santo de Deus, para que fale conosco, para que nos mostre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não é verdade? E o salmista continua. Depois que ele declara que ele confia no Senhor, ele diz: Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Você preste atenção que o salmista não está dizendo que não haverá armadilhas, que não haverá veneno mortal. Ele também não está dizendo que você muitas vezes não pode cair numa armadilha, e nem que você poderá não tomar um veneno mortal. Mas o que ele está dizendo é que ele o salvará das armadilhas e o salvará do veneno mortal. Você pode ter certeza. Pode vir o inferno todo, queridão, queridona, o inferno todo, estão todos derrotados pelo amor, pela graça e pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz, Então estas armadilhas, estas situações que muitas vezes se aparentam umas dificuldades imensas, que você olha e você fala assim, poxa vida, para onde que eu vou? Não, para. Você não tem que escolher o lugar para onde você ir. Você tem que se agarrar em Deus e esperar Deus te conduzir para o lugar onde você deve ir. É este o pensamento que o cristão deve ter. Porque a palavra continua dizendo, Ele o protegerá debaixo das suas asas e você estará seguro. Isso aqui é uma metáfora. É uma metáfora, como Jesus disse, que gostaria que Jerusalém fosse como... Ele gostaria de ser uma galinha e colocar Jerusalém debaixo das suas asas, como os pintinhos ficam protegidos e guardados. Assim somos nós em relação ao Senhor. O desejo do Senhor para a minha vida e para a sua é nos proteger, é nos guardar, é nos colocar debaixo das suas asas. Por isso nós temos que ouvir o que Ele diz. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É a palavra que nos indica a direção correta. Jesus é o caminho, a verdade. Como que nós podemos dizer que nós estamos seguindo Cristo se nós não seguimos a palavra? Como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos a palavra? Porque é através da palavra que Deus nos dá a segurança que nós precisamos, a proteção que nós necessitamos. Ele que te alerta, não faça isso. Isso aqui está errado. Fulano, que pensamento é esse que você está tendo? Isso não está de acordo com o meu reino. O Senhor fala conosco.
Quando muitas vezes você se exalta, você ira, Deus vem e fala para você, olha, você pisou na bola, você precisa pedir perdão. Não é assim? Então você tem que ouvir a palavra. Você tem que ver a palavra. Porque é através da palavra que nós nos sentimos seguros, porque ela continua dizendo aqui no verso 4, a sua fidelidade o protegerá como escudo. Deus é fiel. Nós vemos muitas frases aí, Deus é fiel, tudo bem, mas e você é fiel a Deus? Você tem ouvido o que Ele tem dito a você? Você tem sossegado o seu coração no meio de tantas situações, no meio do seu trabalho, do relacionamento com a sua família, das suas obrigações. Você tem sossegado o seu coração para ouvir aquilo que Ele está dizendo para você? Aquilo que Ele quer comunicar a você? Você tem sossegado o coração nesse mundo que é uma velocidade imensa, um mundo individualista, onde as pessoas buscam os seus próprios desejos, a satisfação pessoal, o reconhecimento? Você tem sossegado o seu coração para poder ouvir aquilo que Deus está dizendo para você? Estava conversando com um amigo, também teve problema com o Covid, também foi hospitalizado, e nós estávamos trocando uma ideia, conversando, batendo um papo, né? E ele me disse uma coisa que foi muito preciosa, muito preciosa. Ele chegou para mim e falou assim, Paulo, você já parou para pensar que de repente Deus nos fez parar tudo, para que simplesmente pudéssemos aprender o valor do respirar? Pois é. É você sossegar o coração e ver o que Deus está dizendo naquele momento. E naquele momento, para mim, para esse irmão precioso, o que Deus estava nos ensinando, quando nós paramos no hospital, quando nós ficamos ali isolados, sozinhos, né? Só amparados pelo corpo médico, corpo clínico, ali naquele momento Deus estava dizendo, eu tirei você de toda agitação, eu tirei você de todas as tuas obrigações, para que você sentasse, aquietasse o teu coração, visse que eu estou no controle de tudo e aprendesse o valor somente de respirar, algo básico. Algo que muitas vezes você não dá valor. Mas que Deus nos chamou a atenção para que nós dessemos valor. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele quer que nós possamos crescer. Ele quer que nós possamos valorizar as coisas que Ele nos dá. A proteção, o cuidado. Irmão, presta atenção, diante de tanta aflição, diante de tanta coisa que está acontecendo em relação a essa pandemia, você está guardado nos braços de Deus. Você está protegido nos braços de Deus. Isso não é pouca coisa não. E no verso 5 ele continua, você não terá medo da escuridão de noite, nem da flecha que voará durante o dia. É claro que nós não teremos medo, porque nós temos alguém que está cuidando de nós, muito mais poderoso que nós, muito melhor do que nós, muito mais forte que nós. Como ele diz no começo, é minha fortaleza, é meu escudo, é minha proteção. Então nós temos em quem nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos em quem nós confiamos, não há motivo para temer. Eu confesso para você que lá no hospital, quando fui hospitalizado, em momento algum tive medo da morte. Em momento algum, mesmo não conseguindo respirar, uma dificuldade, eu não tive medo da morte. Mas teve um momento, depois do culto de domingo à noite, que eu estava sozinho, que eu fiquei angustiado. Fiquei angustiado porque foi a primeira vez que eu faltei num culto da igreja. Que não fosse por um motivo de viagem, de férias com a minha família, mas foi o primeiro domingo que eu não tinha ido na igreja. Foi o primeiro domingo que eu fiquei longe da minha família. E aquilo me deixou muito triste. Mas mais uma vez Deus fala, de quem você precisa? De toda a tua estrutura, da tua família, da tua igreja, ou você precisa somente de mim? E ali eu aprendi mais uma lição. Todas essas coisas são maravilhosas. Todas essas coisas nos completam. É divino. É de Deus essas coisas. É de Deus uma família abençoada como eu tenho, como você tem. É de Deus uma igreja tão maravilhosa como a que nós pertencemos. Mas o maior de tudo, é a presença de Cristo. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser a nossa proteção, o nosso cuidado. Ele tem que ser tudo para cada um de nós. Porque quando nós estamos com Cristo, quando Cristo está pertinho de nós, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter medo de absolutamente nada. Porque o Deus de toda a glória,
Ele está junto com você. O Deus vencedor, Ele está junto com você. Então, para que temer? Não há motivo para temor. Há motivo, sim, de grande expectativa para ver os livramentos que o Senhor vai conceder e as coisas extraordinárias que Ele vai realizar através das nossas vidas. Mas aí Ele continua no capítulo 6, no verso 6, aliás, Ele continua dizendo: não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem com a praga que devasta ao meio-dia. Não há motivo para você se preocupar. Tenha certeza de uma coisa: Covid é um negócio complicado, é perigoso, todos nós sabemos, eu passei por isso, estou passando ainda, mas eu digo uma coisa para você: é só mais um ponto para uma vitória, é só mais um fato para uma grande e gloriosa vitória. Temos que ser cautelosos, não podemos abusar, é verdade. Se você perguntar, mas pastor, como é que você pegou? Não sei, cara, não sei dizer. Nós tomamos todas as medidas que são necessárias, usamos álcool em gel, máscara, não faço reunião com ninguém sem máscara, as compras que a gente faz no mercado, passa tudo álcool em gel, vai, toma banho, faz todo um processo de purificação, mas aprove ao Senhor que todos na minha casa pegassem o Covid. Minha esposa, meus filhos, todos foram positivados, mas graças a Deus estamos todos bem. Por quê? Porque a palavra se cumpre. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, não há motivo para ter medo. Enquanto você não cumprir todos os propósitos que Deus estabeleceu na tua vida, os seus dias não se encerrarão. Lembra do Salmo 139? Ainda que os meus dias fossem informes da barriga da minha mãe, todos eles estão escritos no livro de Deus. Você precisa optar por querer viver a história que Deus escreveu para a sua vida. É isso que nós temos que fazer. Amém? E para terminar, ele diz aqui: 1000 podem cair à sua esquerda e 10.000 à tua direita, mas nenhum mal o atingirá. Eu creio nisso aqui. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu creio que tudo, absolutamente tudo, está sob o domínio, sob a soberania de Deus. É óbvio que Deus não quis que essa praga se manifestasse. Isso é consequência do pecado. Isso é consequência do pecado ter entrado na humanidade, tanto que Paulo diz que a natureza ela geme com dores de parto, aguardando o dia da revelação dos filhos de Deus, para que ela também seja completamente restaurada. Então o que nós estamos vivendo hoje é uma consequência do pecado na humanidade, da deteriorização, da decadência do pecado no mundo. Isso é uma consequência. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Isso não significa que Deus foi pego de surpresa. Isso não significa que Deus está assustado com a situação, não, pelo contrário. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer e Deus vai usar cada uma dessas circunstâncias para que o nome dele seja coroado de honra e glória através das vitórias que você vai ter na sua vida em meio a toda essa pandemia, em meio à economia, em meio ao vírus, em meio a tudo. O nome do Senhor será glorificado, você pode ter certeza disso, porque nós somos fiéis. Nós buscamos a fidelidade, nós buscamos a segurança. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, em quem eu confio. E eu vou proclamar as bondades de Deus, os livramentos de Deus, eu vou proclamar a vitória de Deus em todas as circunstâncias da minha vida. E você vai fazer a mesma coisa com a sua vida. Porque cada ato de vitória que você tem é a vitória de Deus sobre toda a maldade da humanidade, sobre todo o pecado, sobre toda a coisa errada. Tenha certeza. Mesmo que este vírus venha a entrar na sua casa, não tema. Porque o Senhor é o teu Deus. É Ele quem te guarda. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe exatamente como reagir diante de uma situação. Ele sabe exatamente o que você pode ou não suportar. E a palavra nos diz que nós não seremos afligidos além da nossa capacidade de suportar. Então confie em Deus. Pega esse Salmo 91, continua lendo ele. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é fantástico. Né? Ainda fala no verso 13. No verso 13 ele fala: você enfrentará sem medo os leões e a cobra venenosa, matará o leão e pisará a serpente. E assim diz o Senhor ao seu respeito: ele se entregou a mim de todo o coração. Por isso eu o salvarei. Aleluia! Aleluia para essa palavra. Entrega
tudo, todo o teu coração ao Senhor e Ele o salvará. Porque Ele diz, Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Amém? Que você se apegue nessa palavra, que você tenha essa palavra no seu coração, que você medite sobre ela, que você leve essa palavra para as pessoas que você conhece, que você divulgue isso para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas, para que essas pessoas tenham essa experiência maravilhosa de entregar o seu coração completamente ao Senhor, o Senhor salvar cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, quando entregam o seu coração, conhecem pessoalmente o Senhor e Ele vai colocar cada um num lugar seguro, num lugar protegido, num lugar guardado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um resto de semana maravilhoso e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua casa. Amém? Não se esqueça, se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, acione as notificações e divulgue. Divulgue para todos quantos você tiver na sua lista de transmissão e nos seus grupos, para que a palavra venha fortalecer as pessoas, venha trazer esperança, venha trazer alento, venha trazer segurança e certeza de vitória. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus, até a próxima. Tchau!